A conferencista é Jane Patrícia Haddad. Obrigada. Boa tarde, né? Com muito prazer que eu volto à Vitória. Alguém aqui já me conhece? Eu vim em algumas escolas, não é? Bom, gente, eu estava olhando a programação, eu sou a única menina. Representando as meninas, né? Bom, eu vim falar sobre um tema que tem sido, assim, o meu calcanhar e acredito da educação de um modo geral. Só para eu sintonizar um pouco aqui, quem aqui está atuando em sala de aula? Tá. E na gestão? Então, a maioria é da gestão, né? É mais ou menos o que eu vou seguir aqui. Bom, eu coloquei um retrato de uma construção. Por quê? Porque a inclusão, apesar de já ser um debate antigo, ela é uma discussão nova. Por quê? Porque eu, enquanto professora, educadora, psicanalista e tudo mais que a gente se torna ao longo da vida, eu venho pesquisando quem é esse sujeito que está atrás de alguma síndrome, de alguma dificuldade, ou mesmo de alguma alta habilidade. Porque mesmo que eu tenha diversos diagnósticos, e a gestão da escola está vendo isso, junto deles não vem lá embaixo assim, favor conduzir desta forma. Eu às vezes recebo diagnósticos com 8, 9, 10 folhas. E no final vem assim, o médico tal orientou, acompanhamento pedagógico, psicopedagógico, psicológico, neurologista, aula particular. Oi? Estou errada? É isso que a gente recebe, muitas vezes. Então, a formação da educação está na nossa mão. E é um pouco isso que eu vou aqui abrir com vocês. Vamos começar, por favor? O palestrante anterior falou desse mundo em transição. Esse mundo em transição, vocês reparam alguma coisa diferente? O quê? Está de ponta cabeça? Tá. Quem é que falou que está de ponta cabeça, gente? Hein? Alguém? Os pontos cardeais, a geografia. Alguém nos ensinou a olhar o mapa de uma outra forma. Ao longo da história da educação brasileira, eu vou me focar na brasileira, nos ensinaram, nas nossas formações, de que havia um aluno ideal. Um aluno que aprenderia de acordo com a psicologia do desenvolvimento, não é isso? Quem aqui não viu Piaget, levanta a mão. Todo mundo viu. De tanto a tanto, a criança funciona de uma forma, depois outra. A criança chega no mundo com uma anomia, não conhece regras. Aí, de repente, vem um adulto e fala para ela o que é certo e errado. Aí isso é conhecido como heteronomia. Até que o sujeito, com o decorrer da vida e os valores e as crenças, ele se torna autônomo. Quem de nós é autônomo? Muito pouco. Então há uma fratura no discurso pedagógico, porque eu me formei em magistério e pedagogia, foi a minha primeira formação, e quando eu entrei na escola para dar aula, eu tinha vontade de sair voando, porque eu falava assim, não, peraí, voltava nas minhas apostilas, não, peraí, isso aqui ninguém me ensinou. Me falaram que eu ia receber uma criança que vinha de uma família. Oi, qual? Me falaram que a criança aprende determinadas coisas nessa fase do desenvolvimento. Por que essa não está aprendendo? Me falaram que a criança chegava cheirosa. Me falaram também que a criança falava bom dia, boa tarde, boa noite. Ou seja, quando eu falo de um mundo em transição, eu quero tocar num ponto fundamental. As instituições, que é tema desse congresso, estão em transição. A família mudou.
Hoje nós temos uma recomposição familiar e as pesquisas já apontam que 64% das famílias são monoparental, ou moram com o pai ou moram com a mãe. Quando eu falo como um gestor, um professor, que a família está ausente, eu tenho que fazer uma outra pergunta que antecede essa. Qual família? Querem um exemplo? Quem aqui tem filhos, levanta a mão. Opa! Tá. Quem de vocês, o filho, neste momento está em casa? Nossa, gente, mas vocês estão ausentes, né? Hein? O que é que vocês estão fazendo aqui? Olha só, o que eu estou querendo dizer? Nós, enquanto mulheres e homens, nós temos que ir atrás também do nosso trabalho, da nossa formação. Isso nos retirou de dentro da casa. É óbvio que os nossos filhos já estão com outros tipos de cuidados que não foram nossos, ou que já foram. Mas é essa família que eu tenho que enxergar de uma forma diferente. Por quê? Porque para eu falar de inclusão, eu falo de filho. E filho vem muitas vezes do desejo dos pais. Agora, imagina aquele filho que nasce não de um desejo, que veio com algum probleminha na vida dele. É isso. Como que eu vou pensar em inclusão? Nessa forma, eu rompo com todos os modelos que me apresentaram. Eu venho de um mundo em que os valores e as crenças estão sendo questionadas. Por quê? Porque criança não é preconceituosa, preconceituoso é adulto. Quando a gente trabalha em turmas heterogêneas, que cada vez mais, e a gente começa a trabalhar a questão dos valores com as crianças desde lá do primeiro dia, elas nos sinalizam a melhor forma de conduzir. Até a hora que muitas vezes vem um adulto já formatado na sua única forma de olhar e fala: eu não quero o meu filho com uma criança que faz ele retroceder. Eu não quero o meu filho com uma criança que bate. E não é assim que a gente está funcionando? Então, para que eu interrogue uma educação, eu tenho que interrogar as instituições. E por trás dela, quais são os valores e crenças que advêm dessas novas configurações. Que a tecnologia influencia? Influencia. De que ela é a salvação do mundo? Na minha opinião, não é. A gente educa no mundo offline. E no mundo online, a gente pratica aquilo que a gente recebe. E é isso que eu venho vendo ao longo da minha vida. Eu sou a pessoa mais conectada que tem. Mas eu sempre uso, na minha formação, seja na sala de aula, na gestão ou na família, uma balancinha de equilíbrio. Tudo que foge ao equilíbrio não tende a ser uma coisa boa. Valores e crenças, a gente aprende no momento offline. É aquele do olho no olho, é aquele em que a gente fala que isso pode e que isso não pode. Pegando o viés da psicanálise, é o momento em que a gente constrói o superego com a criança. Para que a criança amanhã vá para a segunda instituição fundamental na vida dela, que é a escola, e saiba o que lá na escola ela pode e o que não pode. Para que as nossas crianças, independente da deficiência, da limitação que ela tenha, ela não seja apenas uma criança pulsional. O que é isso? Crianças que agem apenas por impulsos. Independente de qualquer anomalia ou de qualquer excesso de inteligência, existe uma coisa que chama humanização. A educação tem que ser humanizadora. Se eu pegar o único objetivo da educação hoje, eu diria assim: o aluno tem que entrar na minha sala de aula, na minha escola, melhor do que quando ele chegou. Do que quando ele sai. É exatamente isso. Conteúdos, passar num vestibular, conseguir trabalhar num dentista, não importa. O que importa é o que ele vai levar nessa transição do mundo. E a escola é a segunda maior instituição que pode colaborar com isso. Com os professores que tem lá, com os gestores que estão lá. Professor está virando um profissional raríssimo. Né? Quer dizer, a médio e longo prazo, desde que a gente consiga resgatar o sentimento de pertencimento, que já falava muito bem o Paulo Freire, eu acredito que com o tempo nós vamos ser um dos profissionais mais bem remunerados.
mas para isso, primeiro nós precisamos nos reconhecer enquanto educadores, enquanto pesquisadores. Bom, vamos seguindo então. O que acontece? Por que a gente está tendo que falar da inclusão? Primeiro que a lei chegou, né, gente? E com a lei não tem desculpa. O que acontece? Há uma democratização do ensino, não tem como negar. Os novos sujeitos que adentram as escolas, antes eles eram colocados à margem da educação. Basta a gente lembrar, uma criança que nascia com um problema, ela não ia para a escola. Uma criança que era pobre, ela não ia para a escola. Por quê? Porque falta alimentação, ele não vai conseguir aprender. Ou ele tem que trabalhar porque ele não dá para isso. Hoje, com a educação para todos e com a universalização, o que vem? Todos os sujeitos adentram as escolas. Hoje, muitas vezes, as pessoas que não têm condições financeiras, elas juntam lá, fazem uma cota, alguma coisa e colocam numa escola privada. Porque a educação, por incrível que pareça, é um valor para essas famílias. Eu quero que vocês entendam isso. Por mais que as famílias falem que não e mostrem que não, é ainda onde elas acreditam. Talvez nessa relação escola e família, nós, enquanto educadores, estejamos tão fragilizados que a gente só vê o lado também negativo. Quando chega aquela mãe histérica, querendo pôr o dedo na nossa cara e falando que a gente fez tudo errado. Mas atrás daquele dedo na cara tem um pedido de ajuda. Entendeu? Tem uma coisa que ela pede assim, deixa eu descarregar. E aí, se a gente acolhe, não é passar a mão na cabeça, escuta primeiro e depois, bom, então vamos ver. Essa mãe muda, ela muda de lado. É isso que a gente tem que entender. Essa educação, ela é nova. Os novos sujeitos, eles trazem diferentes histórias de vida para uma mesma educação. Questão de violência na família, questão de dificuldade, porque a inclusão, ela não é só cognitivamente, gente. Se vocês debulharem as leis, vocês vão entender isso. Pessoas com transtornos mentais, pessoas com hiperatividade, pessoas em estado de abandono dentro da família, filhos de pessoas desempregadas, pessoas que perderam um ente querido, tudo isso é parte da inclusão. Pode clicar, por favor? Bom, qual que é o princípio que eu trabalho da inclusão? É a certeza de que todos têm o direito de pertencer, inclusive nós, professores. Sentimento de pertencimento. Só que nem sempre um instrumento vai soar do mesmo jeito que o outro. Mas é nessa heterogeneidade que eu acredito que há essa inclusão. Pode ir mais um pouco? Bom, tem 3 bases legais para os gestores que querem desenvolver isso como uma formação contínua e que não tem mais por onde correr. Que são os 3 pontos que mexeram com a questão da inclusão no Brasil. A Constituição Federal, quando ela institui a dignidade da pessoa humana, quer dizer, a pessoa ela tem uma dignidade que tem que ser respeitada, isso foi na década de 1988. O segundo marco é a Conferência de Johnson em Educação para Todos. A partir dali a gente começa a ouvir a universalização. O pobre, o negro, o deficiente, todos eles têm que ir para uma educação. Nessa época ainda a gente dividia educação especial e educação regular, não é? No terceiro marco, que é a Declaração da Salamanca, já vem a questão de repensar essa educação especial. Por quê? Porque se eu trabalho com um conceito de educação especial, eu já estou trabalhando com um conceito de segregação. Aquele não aprende num sistema regular, ele tem que ir para um outro sistema. Esse debate é que vem sendo travado desde a Declaração de Salamanca. Crianças com necessidades especiais apresentam necessidades educacionais especiais. Esse é no primeiro momento. A partir daí, pode clicar, por favor, o que acontece? Nessa declaração vem um artigo que diz: o planejamento educativo pelos governos deverá concentrar-se na educação para todos, ok?
Em todas as regiões, isso atende o meio rural. Em diversas condições econômicas, aí entra a pedagogia da alternância, né? Não sei se vocês acompanham esse debate da educação do campo, o calendário de acordo com a época da colheita, para que aqueles meninos não evadam das escolas, uma coisa muito interessante. A questão da agronomia solidária, aquilo que as famílias plantam, elas vendem, aquilo é revertido. Quer dizer, há projetos maravilhosos, mas que pouco a gente conhece. E isso não atende só às escolas públicas, mas também às escolas privadas. Mais um, por favor. Bom, então, qual que é essa educação inclusiva real que nós nos encontramos hoje? Ela compreende a educação especial dentro da educação regular. Isso não quer dizer que aquela criança ela tem que apresentar o mesmo desenvolvimento, mas já tem uma orientação, um princípio de orientação educativa que a criança funcione no contraturno. Uma parte da educação, se a gente for pensar, é inclusiva para que ela, com as diferenças dela, seja inserida numa mesma sala de aula, e a outra é o que a gente fala de integrativa. Aquela criança é integrada ao sistema educacional. Como eu vou avaliar essa criança? Muda. Os instrumentos, os manifestos e tudo isso estão sendo repensados e vai partir muito da gestão da educação e da gestão de quem está à frente dessa escola. Ou seja, a escola ela é um espaço para todos. Aquele que era tido como diferente, como ovelhinha negra, ele está na nossa escola. E muitas vezes ele entra pela porta do fundo. Sabe por que eu falo porta do fundo? Porque os próprios pais escondem da gente que ele tem algum problema. E essa criança e jovem, depois que entram na escola, a legalidade não nos permite tirar. E quando eu falo tirar, eu não falo por preconceito, eu falo porque eu já estive à frente de escolas e o que eu conversava com a família era assim: eu não tenho como fazer isso, eu preciso que vocês me ajudem. É nesse convencimento em que a gente vai trabalhar. Porque não adianta a gente trabalhar com uma educação inclusiva tipo pegadinha. Eu pus para dentro. E agora eu quero ver quem tira. E não falta advogado para isso, tá? Bom, aí o que eu vou dizer? Se eu trabalhar com uma educação inclusiva imaginária, eu vou fazer como outro dia uma amiga minha, muito querida, uma diretora da minha escola que eu fui visitar, chegou para mim e falou assim: vem cá, Jane, vem ver meu incluído. Oi? Vem cá, vem ver meu autista. Qual que é o nominho dele? Olha que interessante, uma pessoa que está super investindo na educação inclusiva. Olha o que ela me fala: vem ver meu incluído. Que na verdade, né? Ele não estava incluído porcaria nenhuma. Ele estava segregado dentro de uma sala regular. E não é isso que muitas vezes nós temos feito? E não é para nos culpar, não, porque nós estamos engatinhando no processo de inclusão. E eu acho que esse debate é muito importante para isso. Eu me admiro de ver o envolvimento que os CINEPs, de um modo geral, estão fazendo, porque não tem mais volta. Ela é real, ela está aí contemplada nas leis diretrizes e bases com todas as suas fraturas e no Plano Nacional de Educação, que pode clicar, que inclusive eu trago aqui para depois. Pode ir, por favor? Bom, considerando a diversidade na medida em que todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento de sua vida escolar. Ou seja, o que eu vou entender como necessidade especial? Um outro olhar. Eu, há um tempo atrás, conversei com uma moça que ela tem autismo,
muito severo, mas ela conseguiu um tratamento muito interessante e hoje ela fala sobre o autismo. Ela não mora no Brasil. Ela conta um pouco da trajetória dela. E ela falava assim: ô Jane, vocês são muito esquisitos. Ela falando para mim que eu me achava normal. E eu pergunto para ela: mas por que a gente é esquisito? Ai, vocês falam tudo por metáforas. Como se eu tivesse assim, eu tenho que ficar ligada o tempo inteiro. Eu falei: me dá um exemplo. Aí ela fala assim: olha, por exemplo, quando eu ia no psiquiatra, ele perguntava assim para mim: fulana, você está escutando vozes? Aí ela falava: tô. Aí ele punha lá: sabe, Jane, que além do autismo eu sou esquizofrênica. Olha que loucura. Por quê? O que ele perguntava? Você está escutando voz? O cara estava falando com ela. Ela é concreta. Quem tem um autismo mediano, mais para o severo, ele não pensa abstratamente. Ele pensa concreto. Então ela brincava assim: por exemplo, essa coisa que vocês falam entra na linha? Como assim? Eu ficava horas procurando a linha e nunca encontrava. E é o nosso pensamento dito normal, né, gente? Então, quer dizer, quem não tem uma necessidade especial? A questão é, não nos ensinaram que há diversas formas de pensar. E hoje eu tenho um certo medo com a neuropsicologia, neuroeducação, neuronoite, neurodia. Por quê? Porque nós estamos voltando lá atrás, no Michel Foucault, uma sociedade que vai começar a patologizar todo mundo. O cérebro, se funcionar um pouquinho mais para a direita, é porque a pessoa vai surtar. Né? A pessoa que tem ausência da química tal, ela tem problema de matar o coleguinha. Nós estamos quase nesse ponto, excluindo em todos os deficiências e síndromes o sujeito. Vocês querem coisa mais antipática do que mãe de superdotado? Ai, que preguiça! Né? Por quê? Porque tudo bem, gente, eu não queria falar, mas eu também sou. Todo mundo quer ser superdotado. Mas o desenvolvimento afetivo não acompanha esse desenvolvimento que pais histéricos ficam incentivando crianças. Meu filho aprendeu a ler e escrever com 2 anos. Nossa, que bom para ele, né? E para a vida dele, o que isso vai fazer? Ah, ele vai pular um ensino médio. Nossa, que bom, né? Aí quando ele chegar lá na juventude, tiver que escolher uma coisa, ele tiver 10 opções e tiver que escolher uma, ele vai falar: eu não sei qual, quero as 10, pode? Então, o que acontece? A inclusão, ela tem que ser pensada ao longo do processo de humanização. Eu outro dia recebi uma mãe que falou assim: eu vou trazer meu filho aqui, porque ele está com muita dúvida, mas eu tenho certeza que no fundo ele quer medicina. O que vocês imaginam? Quem vai chegar no meu consultório? Um jovem confuso entre várias profissões. Idade do menino? 5 anos. Qual que é a minha questão? O desejo dessa mãe é que aquele filho seja um médico, porque isso, né, dá um ibope tal. Porque o menino brinca de médico. Ok. Entender onde que a gente está pisando para falar de inclusão? Pode ir, por favor, mais um? Então, a educação inclusiva, contemplada nas bases, nas leis diretrizes, no Projeto Nacional de Educação, é a redução de todas as pressões pela inclusão. Aluno que tem que avançar de série, aluno que tem que ser retido porque não corta o T, coisas de que a gente sabe que é parte de um desenvolvimento, uma harmonia de uma grande orquestra. E de todas as desvalorizações, deficiências, rendimento escolar, religião, etnia, gênero. Gente, tem coisa mais maçante do que nós, professores, fazemos com os alunos quanto ao rendimento escolar? Nós somos humanos.
E na hora que aquela turma começa a nos desafiar, a primeira coisa que a gente usa é o quê? Ok, vamos conversar depois da prova? É ou não é, gente? Eu não acredito, mas eu vou contar para vocês que lá em Minas Gerais tem escolas maravilhosas que ainda leem as notas altas. Juro, nem eu acreditei. Fulano de tal, 2. Ciclano, 3. Beltrano, 0. Brincadeira, hein? Vocês acreditam? Isso é uma exclusão ou não do sistema educacional? Sim. Eu aprendi que era um incentivo. Hoje não. E cuidado, viu? Porque segundo a legislação, vocês podem ser processados. Tudo isso tem que ser contemplado, não pela lei, mas pelo desejo de ser professor. Mais um, por favor. Então, para depois vocês aperfeiçoarem, eu não vou destrinchar, mas a meta 4 do Plano Nacional de Educação contempla exatamente isso. Inclusive os transtornos globais e a superdotação, que isso para mim é algo que eu venho debatendo assim terrivelmente. Quem sabe esse super mega dotado da turma não vai nos ajudar a trabalhar no processo ensino-aprendizagem dentro da própria turma. Até porque nós trabalhamos paralela a isso a solidariedade, o amor às diferenças, os tempos de cada um. Por que ele tem que avançar 3 anos e andar no recreio como se ele fosse o rei? Isso é parte do nosso pensamento enquanto gestor. Que a escola desenvolva outros projetos. Eu já trabalhei com um aluno superdotado. E o que eu fazia? Ele era meu monitor em outras séries. É trabalhar com essa família. Mas para trabalhar com essa família, nós temos que ter credibilidade enquanto professores e gestores. Temos que resgatar o nosso lugar arranhado. Que é um pouco o que a gente vem tentando e que eu já vejo progresso. É aquela coisa que num grande debate, todo mundo se levanta e fala, eu sou isso, eu sou aquilo, e aquele mais murchinho no cantinho fala, eu sou professor. Por quê? Se todo mundo passa por nós. Então é pensar um pouco nesse conceito que eu vou trazer para vocês de mobilização intelectual. Pode ir, por favor? Bom, inclusão não é meramente cumprir leis. Tudo bem, há uma questão essencial que a gente não pode mais romper com isso. Mas há uma questão fundamental de cunho político, social e ético. O que é que eu quero fazer na minha sala de aula? Num mundo em que tudo é urgente, nós temos que nos perguntar o que é mais importante. E eu uso muito uma metáforazinha que eu aprendi que é assim. O que na minha vida é essencial, diante de tantas ofertas? Por exemplo, se eu tenho fome, é essencial que eu coma alguma coisa, não é? Mas é fundamental que seja um belo camarão. Entenderam? Se eu tenho frio, é essencial que eu coloque uma blusa. Mas é fundamental que essa blusa seja de marca. O que vem antes? É o essencial, é aquilo que nos torna humanos. E não aquilo que nos torna humanos diante do olhar do outro. Se eu quero aprender, se eu quero estudar, se eu quero ler um livro, é porque eu quero. O professor pode provocar em mim o desejo, com todas as limitações que eu tenho. Todas. Com diversos transtornos. Por quê? O transtorno de aprendizagem, que é aquele contemplado nas crianças ditas especiais, ele é diferente da dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem é aquilo ligado ao pedagógico.
Colégio que não é legal, professor que não fez uma boa transferência com o aluno, aquele aluno que não tem uma rotina de trabalho, enfim, é sempre alguma coisa externa. Transtornos, distúrbios é algo interno, é algo que passa pelo sistema nervoso central. Vocês já ouviram falar numa palavrinha muito interessante que é sinapses, não é isso? Uma informação não conversa com a outra. Como que eu venho trabalhando isso com crianças com comportamentos contidos e alguns transtornos? Com a memória afetiva. Como que é isso? Imaginem vocês que cresceram com a avó de vocês, todo domingo fazendo aquele bolo de laranja maravilhoso. Aí um belo dia vocês estão saindo aqui do centro de convenções, passam na padaria e sentem aquele cheiro do bolo de laranja. Quem é que vocês vão lembrar na hora? Da avó. Como é que eu trabalho com crianças que têm transtornos de conduta, de inteligência e do que for? Com a memória afetiva. Por mais que ela não seja contemplada e por mais que ela tenha falhas na interconexão, imagine, a Adélia Prado já fala isso, aquilo que marca aqui vem para cá. Vou dar um exemplo bobo, mas que eu gosto muito porque até faz parte de mim. Sabe aquele homem horroroso da televisão, aquele Giannichini? Horrível, né? Horrível. Bom, imagina vocês que eu, assim, meio que era apaixonada por ele, sabe? E aí eu estou chegando no aeroporto de Vitória e ele está saindo, gente. Aí ele vira para mim e fala assim, oi, Jane, tá boa? Nossa, tô, e você? Tudo bem? Ai, eu fiquei sabendo que você vai para o Rio, me liga. Ok. Só que aí, né, todo santo prejudica nessas horas. Eu vou pôr o telefone dele no meu celular, descarregou. Vou pegar a caneta, não tem tinta. E ele entrando no avião. Aí ele fala, anota aí. Ok, pode falar. E eu tenho problema de déficit de atenção, ou seja, uma informação para conectar com a outra tem que ter uma imagem visual, algo que faça sentido. Ele falou, eu cheguei em casa, lembrei do Jane, né? Jane, a gente já está assim. Aí eu vou ligar para ele. Vocês acham que eu lembrei do telefone? Oh, se eu lembrei. Gente, eu pensei no Giannichini, né? Veio aquela imagem daquele deus grego. Aquela imagem conectou com o telefone, que eu arquivei no cérebro e que eu sei onde recuperar, porque passou por aqui. É isso. Percebam isso nas crianças. Quando a gente consegue dar um sentido para elas, elas começam a conectar uma aprendizagem. Não aquela aprendizagem que a gente espera, que a escola espera, que o sistema educacional espera. Mas aquela aprendizagem que ela consiga se tornar uma pessoa melhor do que ontem. É isso que eu venho usando, é isso que eu venho comprovando. Lógico que atrás dessa minha fala simples, tem todas as teorias que eu estudo. Mas eu acho que educação é falar de coisas simples. Porque a gente está falando de criança, a gente está falando de processo de humanização. As teorias a gente estuda para fazer da nossa ação algo melhor. E é isso que eu quero tentar que a gente termine aqui hoje. Bom, então, a inclusão não é alguns para dentro, outros para fora, não é separar o grupinho dos melhores e também não é simplesmente coloca para dentro. A inclusão é um processo de quem tem a dificuldade de quem não tem também. Pode ir? Bom, para eu pensar essa inclusão contemplada dos planos de desenvolvimento, eu preciso ter claro para mim qual que é a concepção de ensino, de construção de sujeito, de desenvolvimento. Para onde eu vou e para onde eu não vou. Lembra daquela história da Alice no País das Maravilhas? Uma hora que ela está perdidinha lá, aliás, ela está perdida a história inteira, né? Mas a hora que ela encontra com aquele coelho,
que eu acho um barato, e ela fala assim, nossa, para onde que eu vou? O coelho olha para ela, olha para o relógio e fala, depende para onde você quer ir. Eu acho que a educação, com uma concepção inclusiva, é exatamente isso. Para onde que a gente quer ir? Para uma sociedade melhor, mais tolerante, com pessoas mais amorosas, com pessoas com ausência de preguiça intelectual. Pode ir? Então, o que eu trago para a gente pensar essa aprendizagem numa educação inclusiva? É um conceito de mobilização. Quem trabalha com esse conceito chama-se Bernard Charlot. Ele é um francês que hoje mora em Aracaju. Não sei se vocês já tiveram o prazer de escutá-lo. Ele tem um livro bárbaro que chama Relação com o Saber. Ele pesquisa muito essas outras formas de aprender. E ele traz um conceito que eu acho que ele é chave para quem pensa na inclusão. Até porque eu fui falar no seminário que ele promove lá na Universidade Federal, e ele abriu esse seminário sobre a inclusão, com uma menina com paralisia cerebral, com 16 anos, que dançou balé clássico. Como que ela dançou balé clássico? A professora de balé pôs ela virada para ela, com os pés em cima do dela. Ela encontrou uma forma de ser espelho para essa aluna. E essa aluna seguia os movimentos dela. Coisa mais linda. Então, quando a gente depara com isso, a gente acredita realmente que todo mundo tem um canal de comunicação. E como que eu vou entender a mobilização intelectual? É algo de dentro. O aluno que está ali na nossa frente, com deficiência ou não deficiência, ele está olhando para você como quem olha para um verdadeiro mestre. Por mais que todo mundo tente falar que a gente não tem valor, para as crianças nós temos. Criança precisa de autoridade. O que é autoridade? Ela tem que olhar para um adulto e falar assim, até que esse adulto aí tem alguma coisa que pode me ensinar? Acho que vale a pena aprender com ele. E aí ela abre o canal de comunicação. Isso a gente chama de mobilização intelectual. É quando a criança tem desejo de aprender com você. Certa vez eu fui dar aula no ensino médio e eu estava trabalhando com um livro, uma história lá na filosofia com eles. E aqueles meninos, imagina, né, gente? Aqueles adolescentes te olham assim, você é um ET mesmo, né? E aí eu não conseguia chegar neles. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei um livro que na época estava muito na onda deles, que era aquela trilogia do Crepúsculo lá, e entrei com aquele livro embaixo do braço. E fui lá dar minha aula, não falei no livro. Na hora do intervalo eu fiquei lá na sala, abri aquele livro, estava tentando ler mesmo. Aquele menino, que é a peste da sala, ficou me olhando assim, uai. No intervalo, ele chegou para mim e falou assim, uai, você está lendo esse livro? Eu falei, não, lendo não, estou tentando. Estou entendendo nada. Ele sentou em 15 minutos, ele me deu uma aula, que eu entendi na minha linguagem que o vampiro era o príncipe na minha época. Só isso. Né? Mas eu entendi que atrás daqueles livros tinha noção do amor que eles tanto buscam e tal. Eu sei que a comunicação ficou bárbara, porque aí eu falava, não é possível. Aí eles falavam, uai, Jane, mas como é que era no seu tempo? Essa é a pergunta-chave. Como era no seu tempo, a gente entra lá na caverna, né? Ok. E traz para eles o que era no nosso tempo. E aí a gente entra num mundo de transição. O passado conversa com o presente e projeta o futuro. O problema é quando não tem mais passado. É presente, futuro, futuro, presente. A questão da educação é isso. Hannah Arendt, que era uma ex-sobrevivente do Holocausto, já falava, o que é a educação? É a garantia da memória, das novas e das antigas tradições. É isso que a gente tem que fazer. Então, como que eu vou fazer essa mobilização? Eu trouxe um videozinho que é para mostrar o que eu entendo como mobilização baseado no Bernard Charlot. Diferente de motivação. Motivação eu venho aqui, eu brinco, eu falo, vocês saem daqui tudo leve, mas na hora que vocês passarem da porta de vidro, vocês não vão lembrar nada.
Mobilização é alguma coisa que vai tocar vocês ao longo desse dia e que vai fazer vocês buscarem uma outra forma de atuarem na educação. Pode clicar, por favor? Pode aumentar? Alguns já devem conhecer, né? A gente pode abaixar um pouquinho. But for the next contestant, the world of showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales. By day, I sell mobile phones. My dream is to spend my life doing what I feel that I was born to do. Paul, what are you here for today, Paul? To sing opera. I've always wanted to sing as a career. Confidence has always been sort of like a difficult thing for me. I've always found it a little bit difficult to be completely confident in myself. Okay. Ready when you are. So you work at Carphone Warehouse, and you did that. I wasn't expecting that. No, neither was I. This was a complete breath of fresh air. I thought you were absolutely fantastic. You have an incredible voice. I think if you keep singing like that, you are going to be one of the favourites to win this whole competition. I think that we've got a case of a little lump of coal here that is going to turn into a diamond. Okay. Moment of truth, young man. Here's. Absolutely yes. Amanda. Yes. Paul, you are through to the next round. Pode tirar, por favor? Ou seja, o que é motivação e o que é mobilização? Se esse moço fosse pelos olhares que o acolheu, o que ele faria? Ele nem cantaria. Até olhar um para o outro, eles olharam. Quantas e quantas vezes na nossa escola nós não recebemos um aluno com um protocolo de um diagnóstico que ele vai até aqui? E nós, como esses jurados, que é uma metáfora, olhamos muitas vezes para aquela criança e para aquele jovem como um pedacinho de carvão mesmo. Sendo que tem um diamante ali, quer dizer, a coisa do lapidar. Lógico que talvez aquele aluno com determinado comprometimento, ele não vai ser assim, um escritor. Não sei.
mas ele tem alguma coisa guardadinha ali. E um exemplo disso, eu não sei se vocês têm acompanhado o caso dessa Débora, dessa professora da literatura infantil, que é uma professora com síndrome de Down, que hoje ela escreve histórias infantis sobre os constrangimentos que ela viveu. O que eu vejo, né? Por que eu gosto do suporte da psicanálise para pensar a educação? Porque o momento da nossa educação brasileira não é ficar pagando dívida lá atrás. Dívida porque o negro não tinha o mesmo acesso, dívida por causa das cotas, eu não vou entrar nessa discussão, porque essa discussão é longa. Não. O que a gente faz quando a gente passa por um processo de análise ou quando a gente busca psicanálise para entender a nossa prática? Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Ou seja, eu passei por isso, eu fui constrangido, eu sofri, sim, mas é transformar aquela dor em ação, que é o que eu tenho visto com muitas pessoas com deficiência mental hoje. Lógico que a síndrome de Down não é uma coisa severa, mas é transformar a dor em algo como melhor. Não é isso que a gente passa a vida inteira fazendo com as relações com os nossos pais? Quando a gente começa a trabalhar que tudo vem do nosso pai, da nossa mãe, se meu pai não tivesse me olhado daquele jeito, se a minha mãe... Quer dizer, ou a gente vai ser vítima dessa educação, ou nós vamos ser atores dessa nova educação. E é nesse lugar de autor que eu me coloco. É nesse lugar de ir à frente, de provocar, de estar junto, e jamais de incorporar um lugar de Deus. Que eu acho que essa é a grande questão. Mais um, por favor. Então, o sujeito, ele pode ter um diagnóstico que vai nos servir como referência, vai nos embasar legalmente, mas ele não pode ser só um CID. Eu participo de vários conselhos de classe em que eu vejo a discussão entre gestores e professores. Qual que é esse aluno? É aquele CID 42. É aquele CID 9 que eu te falei. Quem é o aluno? O que está atrás desse diagnóstico? É essa escola que é de ponta. Eu estava conversando com a Juliana do Cinep, eu voltei agora da África. Eu fui fazer um trabalho na África sobre mediação de conflitos. Por quê? Porque as crianças, muitos dos jovens lá são filhos de pais órfãos, por causa da guerra civil. E eles estão tendo muito conflito com a autoridade. Então, isso vem gerando problema na aprendizagem e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou cansada de ter que sair do Brasil para ir conhecer ações educativas. Em mundos que ainda tem problema até com a higiene. Enquanto que a gente tem excelente formação, pessoas, instrumentos e ainda estamos gatinhando na relação humana da sala de aula. Então, isso não é uma crítica, porque eu me coloco aí também. Eu também sou professora e também repenso a minha posição diariamente. Pode clicar mais um, por favor? Lembrar é a capacidade humana importante, não só para as aprendizagens escolares, mas para a vida. É esse livrinho que eu escrevi o ano passado, porque, como eu falei rapidamente, vocês receberam um artigo que o Cinep mandou da tia Benedita? Então, esse artigo é meu, desse livrinho, porque é exatamente ao longo do meu processo educacional que eu fui diagnosticada com déficit de atenção, mas na época não havia essa banalização de medicamentos. Eu estudava em escola semi-internato, de freiras, com uma disciplina rígida, e eu sobrevivi a esse déficit de atenção e aprendo a lidar com ele até hoje. Tenho lá as minhas dificuldades, mas criei muitas estratégias para isso. E uma delas foi a tia Benedita, que era a bibliotecária que conseguiu um canal de comunicação comigo, como vocês viram no texto. Toda vez eu estava de castigo, para onde que eu ia lá antigamente? Vai para a biblioteca, menina. Não era assim? Hoje eu sei que a gente não manda mais. Aí eu ia para a biblioteca, e a tia Benedita separava um monte de livros, e ali eu ficava lendo. Foi aonde eu encontrei a minha questão com a leitura.
E hoje eu agradeço muito, tanto é que 25 anos, 30 anos, 40, né, gente, estou querendo disfarçar a idade, eu vim escrever um artigo e eu lembro até do olhar que ela tinha para mim. Só para vocês entenderem rapidamente como é que o déficit de atenção desconecta uma atenção com a outra. Eu fiz meu mestrado em Curitiba e toda sexta-feira pegava o avião para Belo Horizonte. Sentava na porta da saída onde eu ia pegar o meu voo, e toda viagem que eu agendo e tudo, justamente por ter esse probleminha, eu mando cópia sempre para o meu marido, né? Juliana sabe, a Priscila, ele agenda as passagens e tudo. E nesse voo, que eu estava indo de Curitiba para Belo Horizonte, eu parei, sentei na frente do portão, fiquei mexendo na minha dissertação e falando com ele no telefone e olhando para o aeroporto. Aí eu virei para ele e falei, Rogério, você acredita que o voo está atrasado de novo? Ele falou, ah, não, que pena, aquela coisa. Eu virei, daí ele escutando lá do fundo, atenção, Jane Patrícia Haddad, última chamada. Aí eu falei assim para ele, não, o pior é que estão chamando a mesma figura que eu, é mole. Ele falou, Janinha, desliga esse telefone, bem que esse voo é seu. O que aconteceu? O que acontece com o aluno? Eu estou concentrado numa coisa, de repente eu vou e vou embora. Pode falar o que quiser que não é com você. É literalmente tirar da tomada. Por isso que eu falo, aonde que a gente conecta? Nem sempre é no remédio. Não é, é na relação. Aqui, mudar o tom de voz, andar, parar, contar um caso, fazer associação. Pedir que o outro conte de outra forma, pedir aquele que é diferente da turma, desenhe sobre aquilo. É isso, é essa dinâmica que é da sala de aula. Mais um? Bom, pode ir? Então, quem é esse sujeito professor que atua numa educação inclusiva? Quem é esse gestor? Primeiro, nós não somos nem herói, nem coitadinho. Nós não vamos salvar todo mundo, mas também não podemos não nos responsabilizar por algumas questões. Então, pode clicar. O palestrante anterior a mim falou sobre a Grécia, e eu gosto muito de usar a metáfora do soldado e do guerreiro para pensar a educação. Por quê? Porque há um sentimento de pertencimento, tanto do professor como do aluno. Hoje, o que eu deparo? Com dois tipos de profissionais, sejam eles professores e gestores. Aquele soldado que é perfeito, ele cumpre todas as ordens, entrega tudo no tempo, mas ele só cumpre a tarefa, que é uma realidade um pouco. A gente atua em 2, 3 escolas, muitas vezes a gente não se envolve com o projeto político-pedagógico da escola, queixa como saída, eu vou fazer a minha parte, porque a outra parte está lá com a família. Eu vou fazer a minha parte, porque também, você viu aquela coordenadora? A gente manda para a sala dela, ela passa a mão na cabeça. Não é? Nega os conflitos, é aquela coisa assim, quando você chega na sala, pergunta para o professor, e aí, como é? Nossa, ela está ótimo. Nossa, uma paz. Aonde que a gente vê paz, gente? Além do cemitério. Como é que você vai ver paz numa sala de aula com diversas pessoas pensando? É trazer o conflito para a discussão. É um pouco aquela questão dos monólogos articulados. Eu finjo que falo, vocês fingem que estudam e está tudo bem. Não é? E aceita os alunos diferentes. Aceita, quer dizer, tolera. Não é? Já o guerreiro, ele sabe pelo que luta. O que é isso? A educação, ela não é instantânea, como o miojo, como o tempo. Ela é processo, então ela precisa de tempo. Eu tenho que ter clareza dos valores humanos, uma mobilização interna que eu expliquei ali, corresponsabilidade. Eu sou tão responsável quanto a escola anterior, como a série seguinte, acolhe os conflitos e inclui os alunos diferentes. Se eu fico imaginando o meu filho engatinhando, e o meu filho não engatinha? É ou não é? Que eu fico imaginando uma criança com as bochechinhas rosas,
os olhinhos do pai, o gênio da mãe, e essa criança baba. Uai! Né? Quer dizer, os pais vivem um luto também dessa criança que muitas vezes eles vão jogar lá na escola. E aí é horário de acolhe e depois vamos pensar junto. Eu tenho trabalhado muito com a inclusão, com a questão dos estagiários de pedagogia, com os estagiários de psicologia, para que eles façam esse papel que a lei exige. E outra coisa, que eu não sei se as escolas particulares estão acompanhando, que não pode ser cobrado. Os acordos são feitos, mas se esses pais agem de má fé depois, isso é um problema. Agora, tem que ser acordado com a família, porque não tem jeito de mexer numa planilha, numa estrutura. O que a gente tem feito muito lá em Belo Horizonte são parcerias com as universidades. Por quê? Porque aí eu trabalho também na formação desse pessoal que vem para a sala de aula. Né? Porque um estudo de caso, uma deficiência, ele precisa de muito mais dedicação, porque eu vou experimentar estratégias que não estão prontas. O que eu tenho pronto são estudos da medicina, da educação muito recente, baseado sempre na neuro. O cérebro está com um defeitinho aqui. Ok, vamos arrumar o defeitinho. Mas e o sujeito que está com aquele outro defeito humano, quando ele começa a se perceber diferente do grupo? Isso é parte do processo. Querer aprender, eu tenho que querer. Muitas vezes o que as crianças com deficiência querem é esquecer que elas estão ali. Tá? Pode ir, por favor? Bom, pensando nessa educação inclusiva de um modo diferente, como é que está o seu olhar? Quem conhece esse quadro? Ela deu só uma cortadinha no cabelo, né? Eu trago esse quadro modificado justamente para que a gente modifique a forma de olhar. Aqueles alunos, aquela família que muitas vezes parecem ser é aquele olhar pré-concebido do mapa certo, muitas vezes não é aquilo. Pode clicar. Se eu olhar essa imagem, eu começo a pensar qual que é o papel da inclusão. É o da alteridade, me colocar no lugar do outro. Quando chega uma mãe histérica, se coloca no lugar dela. Quando uma criança com alguma dificuldade agride o outro, se coloca no lugar dele. Eu acho que a escola tem que criar uma forma de trabalhar com a alteridade o tempo inteiro, começando pelo grupo de professores. Se colocar no lugar do outro. Pode ir, por exemplo, peguem um pontinho desse quadrado e sigam ele, só ele. É o seu ponto de vista. É a forma que você entende a educação. Pode clicar, por favor? Agora, olhem para essa figura. Com o seu ponto de vista, o que você enxerga nela? Uma paisagem, um casal, um bebê. Todo mundo enxergou o bebê? Olha, quem não enxergou o bebê deve estar com algum problema, tá? Não é mais ou menos assim? Olha só. A mãozinha, cabecinha, pezinho. Ou seja, nós, às vezes, olhamos para o todo, deixando as partes de lado, não é isso? E nem por isso... Olha, gente, eu estou achando que eu vou pôr a Ritalina na água. Vocês estão muito hiperativos. Não é assim? Então, pode clicar, por favor. Essa imagem, pegando aquele pontinho de vista de cada um de vocês, que provavelmente não é igual, o que vocês conseguem enxergar? Quem já viu um iceberg? Não parece? Pode clicar, por favor. O que eu mudei nessa imagem? Só o ângulo, ou seja, eu posso ter mudado o meu ponto de vista.
que é olhar de outra forma, se colocar no lugar do outro. É um pouco esse exercício alteridade. Pode ir, por favor? Nessa imagem, dependendo do meu ponto de vista, eu posso olhar de frente ou de perfil. Não é isso? Quem está olhando de perfil? Gente, vocês decidem, tá? Vocês estão com problema, tem tudo a ver com dislexia, hein? Bom, olha só. Eu posso olhar de frente, faltando um lado da frente, ou olhar de perfil. Mais um, por favor. E esse é o principal, porque ele tem tudo a ver com a tecnologia. Pode clicar. É a marca do quê? Tá, agora leiam as letras brancas. Oi? Pois é. Ninguém aqui tem problema, né? Olha só. Coca. Ah, é, né? Parece aquele aluno que não vai progredir no primeiro dia de aula. Não é um pouco isso? Ih, esse aluno aí não vai dar nada mesmo. Parece que é, mas o que é que está ali atrás para a gente mexer? Mais um, por favor. Mais um. Então, todos, cada um de nós, na nossa singularidade, pode ser evocado por um mesmo ponto de vista, desde que observado por pessoas diferentes, carregando a diferença como característica. Mais um clique, por favor. Qual que a gente está acostumado? Não é? Aquilo que nos é diferente nos salta aos olhos. A diversidade é isso. Num primeiro momento ela impacta, num outro ela segue. Mais um, por favor. Quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Esse é o momento do convite à educação inclusiva. Pode clicar, por favor? O amor como ação e não como distração. Brincar de incluir não é mais brincadeira. O que eu oriento da gente pensar juntos é uma pedagogia da corresponsabilidade. Essa pedagogia, ela entra família, escola e profissionais que atendem aquelas crianças. Eu, como gestora, à frente de algumas escolas que fiquei, eu não aceito só diagnóstico enviado pela área de saúde. Porque junto deles vem a orientação para a escola, como é que ela tem que fazer com aqueles alunos, mas baseado no quê? Porque eu não vou num consultório de um médico orientar como é que ele tem que fechar o diagnóstico. Muitas vezes uma criança com um distúrbio leve de aprendizagem, que é orientada a fazer provas em horário diferente, ela sai da sala de aula rindo, banalizando o sistema educacional. Então, a questão tem que ser debatida muito mais profundamente pela escola. Quando eu falo de sentimento de pertencimento, nós, educadores, somos estudiosos da educação. Nós temos que ver o que é viável e o que não é viável. Uma pessoa que sai da prova para fazer em tempo diferente, a lei garante, tudo bem. Mas e quando ela tiver um tempo na pressão do dia a dia na vida? Eu sempre falava isso para os pais, a lei te permite, mas você está excluindo o seu aluno da sala de aula. Você está excluindo o seu filho. O que a gente pode fazer? Que ele faça uma primeira prova, depois a gente retome essa outra prova, talvez até com aquele superdotado, né? Então é pensar outras formas, pensar em assembleias educativas, trazer alguns alunos para pensar esse currículo com a gente, porque nós temos essa flexibilidade, nós podemos ousar mais.
A escola tem algumas questões que são inegociáveis, que é o sentimento de pertencimento de quem está lá dentro, desde conhecer a missão da escola, a concepção de educação, o projeto, a clientela, os alunos, tudo. O acolhimento, a forma de acolher. Quando eu recebo alguém, preparar, como vão pensar aqui no congresso, vocês foram recebidos com um crachá, com uma pasta, com um coffee break. Quer dizer, um acolhimento para que vocês queiram voltar no próximo, para que o aluno queira voltar, para que a família queira voltar. A condição humana, ela é aprendida, com dificuldades ou não. Profissionais da área de saúde têm que debater junto, mas no seu lugar de saúde, não no seu lugar, no nosso lugar de educação, e sempre com direitos e deveres, independente das síndromes e dos transtornos. Crianças mais comprometidas precisam de mais deveres. Elas não podem ser tratadas como coitadinhas e vítimas de uma genética. Dentro do que elas podem, elas têm que dar o melhor. Pode ir? Estou acabando, tá, gente? Mais um, por favor? Então, nesse grande túnel, que é desde as leis de diretrizes, desde do processo humano, formação e tudo, tem uma coisa que é urgente, essencial a ser pensado, que é o currículo. A escola não tem sentido se o sujeito não for o currículo, e não o currículo a serviço do sujeito. Esse currículo, ele pode ser pensado na semana pedagógica. Ele tem um currículo formal, que é aquele que a gente entrega, e tem um currículo oculto, que é aquele que ninguém nos prepara. Como trabalhar esse currículo na educação brasileira? Como ajustar esse currículo engessado para crianças que têm dificuldade, para crianças que têm transtorno? É isso que eu acho que a lei está nos oferecendo, o próprio Plano Nacional de Educação que foi aprovado e que vai respingar agora, imediatamente, na educação privada, inclusive a formação de professores que tem 5 ou 6 metas. É isso que a gente tem que aproveitar. Isso é consequência de um debate democrático da educação. Mais um? E sempre fazendo o que a escola esquece de fazer, que é uma memória pedagógica. A escola não registra as coisas, por isso que muitas vezes o direito educacional está dando banho na gente. Porque aquilo, a palavra se perde no vento. Palavra tem que ser ação, registro. O que é isso? Fazer registro. Quem que cuida daquela criança? O professor, o estagiário, porque as pessoas vão embora, a escola fica, e muitas vezes aquela criança fica. Dados, os dados daquela criança são como ponto de partida, e não para falar, não, esquece, vai levando, que ela não vai a lugar nenhum. A memória pedagógica é o memorial daquele ano, daquela escola, daquela turma. É aquilo que vai fazer você ver que com a síndrome do Rett, determinada ação não deu certo. Por quê? Porque vocês estão experimentando. Amanhã vocês podem escrever artigos. Falta gente da educação falar sobre isso, da sua própria experiência. Mais um? Qual é a história do aluno com deficiência? Quando ele chegou na escola? Como que ele chegou? Como é que esse aluno chega cuidado? Como que atendimento ele recebe? Quem que leva ele para casa? Os pais pegam sempre no mesmo horário? Tudo isso são dados importantíssimos para a gente ver o lugar daquela criança naquela família. Pode clicar? E sem levar em conta, não deixando de lado, que é uma parceria indissolúvel. Nesse processo da educação inclusiva, só é possível se a família estiver junto com a escola, nem na frente e nem atrás, lado a lado, pensando junto e se responsabilizando junto. Como estudar e aprender em um mundo que nos ensina a esquecer? Que esse é muito o dilema que foi falado anteriormente pelos palestrantes. No mundo da tecnologia, a tendência é de que todas as informações sejam guardadas na memória de curto prazo. E a educação é algo para ser guardado na memória de longo prazo. Mais um? Então,
fica uma reflexão: as escolas estão incluindo ou somente aceitando alunos com necessidade educacional especial para não contrariarem a lei? Mais um. E eu tenho um vídeo no YouTube, se vocês quiserem salvar, que eu não pus aqui porque eu acho que a gente perderia tempo, que é sobre a inclusão na Berlinda, que eu debato esses temas, que vira a escola do avesso, interroga as relações humanas, não se resume a colocar alunos com deficiência para dentro e redimensiona o que é o processo ensino e aprendizagem. Fica ali o link, qualquer coisa é só vocês jogarem no Google, inclusão na Berlinda, que vocês vão ver. Mais um. Nenhum diagnóstico pode ser conclusivo, determinante ou limitante. Ele é um ponto de partida para pensarmos aquele aluno. Mais um. E agora, pegando lá o primeiro slide, qual dessas crianças vocês encaminhariam para um diagnóstico? E qual dessas crianças estaria vendo o mundo do jeito certo? A última. Pode clicar. Abaixa o som um pouquinho. Caros gestores e professores, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídos por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados em colégios e universidades. Assim, tenho as minhas dúvidas a respeito dessa educação. Orientem seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados. Aprender a ler, a escrever, a fazer contas só são importantes quando servem para fazer nossas crianças e jovens mais humanos. Essa carta foi escrita por um sobrevivente do Holocausto. Além de educarmos as pessoas de todas as idades sobre o Holocausto, devemos sensibilizar as novas gerações, pode voltar um pouquinho, para os perigos universais do racismo, ódio, intolerância, indiferença e exclusão. Educar para e nas diferenças. Pode clicar. Qual é a parte que lhes cabe? É isso a minha mensagem da educação inclusiva na Berlinda. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.